No início do século XX, o Rio de Janeiro não era exatamente a cidade maravilhosa que a gente conhece hoje. Era um lugar de contrastes, de beleza e de muitos, muitos problemas. E foi nesse cenário que, em 1904, o Brasil testemunhou uma das revoltas populares mais impressionantes e, por vezes, mal compreendidas da sua história, a revolta da vacina. Uma semana de caos, barricadas, conflitos e uma cidade em chamas. Mas o que levou o povo a se rebelar contra algo que deveria salvar suas vidas? A história é muito mais complexa do que parece. É uma trama que mistura ciência e autoritarismo, medo e a luta desesperada de um povo por dignidade. Vamos juntos desvendar os bastidores dessa guerra urbana que parou a capital do Brasil e deixou lições que ecoam até hoje. Para entender a explosão de 1904, a gente precisa voltar um pouco no tempo e olhar para o Rio de Janeiro daquela época. A cidade, então capital da República, sonhava em ser a Paris dos trópicos, com suas avenidas largas e prédios imponentes. Mas por trás dessa fachada de modernidade, a realidade era bem diferente. A maioria da população vivia em condições precárias, amontoada em cortiços insalubres, sem saneamento básico, sem água encanada e convivendo diariamente com o lixo. Esse ambiente era o paraíso para a proliferação de doenças terríveis. Certos do varíola, febre amarela e peste bubônica matavam milhares de pessoas todos os anos. A situação era tão grave que o Rio ganhou o apelido de túmulo dos estrangeiros. Ninguém queria vir para cá, e os navios evitavam atracar no porto. Isso era um desastre para a imagem e para a economia do país. Foi então que o presidente Rodrigues Alves assumiu o poder com um lema claro: sanear e modernizar. Ele queria transformar o Rio de Janeiro numa capital digna do século XX. Para a missão do saneamento, ele nomeou um jovem médico brilhante e determinado, Oswaldo Cruz. A tarefa dele era gigantesca: erradicar as principais doenças que assolavam a cidade. Oswaldo Cruz não mediu esforços. Ele organizou as brigadas mata-mosquitos, que entravam nas casas para eliminar os focos do Aedes aegypti, transmissor da febre amarela. Também promoveu uma caça aos ratos, para combater a peste bubônica. Mas o maior desafio era a varíola. A única solução eficaz era a vacinação em massa. Em 31 de outubro de 1904, o governo aprovou uma lei que tornava a vacinação contra a varíola obrigatória para toda a população. O objetivo era nobre, era salvar vidas. O problema não estava no o quê, mas no como. A forma como essa lei foi imposta acendeu um pavio que estava prestes a explodir. Imagine o cenário. Você está na sua casa e, de repente, agentes de saúde, acompanhados de policiais, chegam e dizem que você e sua família precisam ser vacinados, à força, se necessário. Para a população pobre, que já se sentia marginalizada e desrespeitada pelo governo, isso foi a gota d'água. Naquela época, o conhecimento científico não era acessível para todos. Muita gente não entendia o que era uma vacina. Circulavam boatos bizarros, como o de que quem se vacinasse ficaria com feições de boi, já que a vacina era feita a partir do pus de vacas doentes. Além do desconhecimento, havia uma questão cultural e moral muito forte. A aplicação da vacina, geralmente no braço ou na coxa, exigia expor partes do corpo. Em uma sociedade conservadora, a ideia de um homem desconhecido vacinar uma mulher, tocando em sua pele, era vista como uma violação da honra da família, uma invasão inaceitável da intimidade do lar. A vacinação obrigatória não foi vista como um ato de saúde pública, mas sim como mais uma violência do Estado contra os mais pobres. Para muitos, a vacina não representava proteção. Era uma ameaça, um símbolo de opressão e autoritarismo. No dia 10 de novembro de 1904, a revolta começou. O estopim foi a publicação das regras de aplicação da lei. Quem não apresentasse o comprovante de vacinação poderia perder o emprego, ser impedido de casar, de viajar, de se matricular em escolas. A reação foi imediata e violenta. Grupos de pessoas foram às ruas para protestar. O que começou como uma manifestação, logo se transformou em um levante popular generalizado. Barricadas foram erguidas com pedras,
móveis velhos e tudo o que encontravam pela frente. Bondes, o principal meio de transporte da época e símbolo da modernidade que os oprimia, foram virados e incendiados. Postes de iluminação a gás foram quebrados, deixando a cidade às escuras e ainda mais caótica. Lojas foram saqueadas e prédios públicos atacados. O centro do Rio de Janeiro virou uma verdadeira praça de guerra. De um lado, a população revoltada, armada com paus, pedras e um sentimento profundo de injustiça. Do outro, a polícia, que logo foi sobrepujada pela fúria da multidão. O caos tomou conta da capital. Foi uma verdadeira guerra urbana. A revolta uniu diferentes grupos: trabalhadores, estudantes, positivistas, monarquistas e até militares que se opunham ao governo. Cada um tinha seus próprios motivos, mas todos convergiam na oposição ao autoritarismo do Estado. A situação ficou tão grave que o governo teve que pedir ajuda ao exército. As tropas foram chamadas para reprimir os manifestantes. O conflito se intensificou. Tiros ecoavam pelas ruas do Rio. A cidade, que sonhava em ser Paris, parecia mais um campo de batalha. O governo, percebendo que a situação estava fora de controle, declarou estado de sítio, suspendendo as liberdades individuais. A repressão foi brutal. Centenas de pessoas foram presas, muitas delas enviadas para o estado do Acre, que na época era como ser exilado para o fim do mundo. Muitos foram deportados sem sequer um julgamento. O número oficial fala em 30 mortos e mais de uma centena de feridos. Mas historiadores acreditam que os números reais foram muito maiores. Depois de quase uma semana de guerra urbana, no dia 16 de novembro, o governo, acuado, revogou a lei da vacinação obrigatória. Aos poucos, a ordem foi sendo restaurada, mas as cicatrizes deixadas pela revolta foram profundas. A revolta foi sufocada, mas a mensagem havia sido enviada. A população mostrou que não aceitaria passivamente as imposições de um governo que não dialogava e não respeitava seus cidadãos. A revolta da vacina nos ensinou uma lição poderosa. Ciência, sem diálogo, sem confiança e sem respeito, pode se transformar em conflito. Hoje, mais de um século depois, a revolta da vacina continua sendo um episódio fundamental para entendermos o Brasil. Ela não foi apenas uma revolta contra a vacina. Foi uma revolta contra o autoritarismo, contra a exclusão social, contra a falta de diálogo entre o governo e a população. Foi um grito desesperado por cidadania. O episódio é frequentemente lembrado como um choque entre a modernidade que o governo queria impor a qualquer custo e as tradições e valores de um povo que se sentia ignorado. Oswaldo Cruz, apesar do revés inicial, acabou sendo reconhecido como um herói nacional. A varíola foi, com o tempo, controlada e erradicada no Brasil. Mas o caminho foi tortuoso. A revolta mostrou que a saúde pública não se faz apenas com ciência e leis, mas também com educação, comunicação e, acima de tudo, com respeito à dignidade das pessoas. É uma história que foi por muito tempo apagada ou simplificada nos livros, mas que revela as complexas e persistentes tensões entre Estado, ciência e sociedade no Brasil. Compreender a revolta da vacina é entender que a confiança é, e sempre será, o ingrediente mais importante em qualquer política de saúde pública. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de mergulhar nessa história fascinante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.